O preço do leite caiu 5,7% no mês de julho e registrou terceira queda consecutiva. Acompanhe a gente pelo nosso site paracaturural.com. Quando você for até o site, pode cadastrar seu e-mail. Também, se você quiser acompanhar a gente pelo seu WhatsApp, no site, clique no banner Zap Rural. Daí você vai ser direcionado para o aplicativo WhatsApp e vai participar do nosso grupo de boletim de notícias. Mercado do Leite. O preço do leite cru captado pelos laticínios em julho registrou a terceira queda consecutiva. Pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, da Exalc-USP, mostram que o valor médio chegou a R$ 2,41,42 o litro na média Brasil líquida em julho. Recuos de 5,69% frente a junho e 35% quando comparado a julho do ano passado em termos reais. Vale lembrar que esse movimento de desvalorização do leite nesta época do ano é algo atípico para o setor, já que historicamente o que se observa é uma alta dos preços em decorrência da entre-safra, uma vez que a produção não é estimulada pelo clima neste período. Contudo, neste ano 2023, as cotações seguem se comportando de maneira atípica, diante do consumo enfraquecido, do aumento das importações e também da queda nos custos de produção. Esses fatores, combinados, têm engrenado, então, um movimento de queda em toda a cadeia produtiva leiteira. Para poder a gente entender um pouco mais sobre essa crise vivida pelo mercado lácteo, nós vamos trazer aqui mais um episódio da nossa série especial sobre o leite futuro, de realização do portal Milk Point. Os especialistas Marcelo Carvalho, Paulo do Carmo Martins e Ricardo Cota Ferreira continuam esse bate-papo com Andrés Padilha. Ele é analista sênior do Rabobank Brasil. No episódio anterior, eles trouxeram pontos que contribuíram para o enfraquecimento dos preços internacionais do leite. Neste momento, eles falam um pouco mais sobre a influência da China e também outros grandes mercados consumidores de lácteos na queda das cotações. Você acha que o mundo não prestou muita atenção nesse processo? Quer dizer, a gente ainda tem uma dependência muito grande da China e qualquer suspiro aí faz com que os preços caiam, né? Quer dizer, é um pouco isso também ou foi imprevisível? Essa questão da demanda da China também, né? Eu estava levantando os dados, a China teve, em 2018, 13,3 milhões de bebês, né? O ano passado foi 9,5 e esse ano vai ser menos de 8. Então, assim, é um processo que vem acontecendo, né? Menos bebês, enfim, menos novas pessoas aí consumindo leite. Você acha que o mundo não prestou muita atenção nisso? Eu acho que esse problema demográfico ele vem piorando e vem piorando mais rápido desde a pandemia, né? A gente teve os dados do censo aqui no Brasil que trouxeram uma surpresa, né? Se vocês lembram, as projeções do IBGE indicavam que o Brasil deveria ter algo como 8 ou 9 milhões a mais de pessoas e os dados mostraram uma população bem menor do que se esperava. Então acho que esse tema demográfico vem piorando, né? A vida ficou mais cara, ficou mais desafiadora e na China não é diferente. Mas eu acho que o mercado internacional, o fato de ele ser um mercado relativamente pequeno se a gente compara com a produção global de leite, né? Estamos falando aí de menos de 10% ou alguma coisa próxima a isso da produção global. Então é um mercado de excedentes no qual os grandes produtores dependem muito mais do seu mercado local e eles vão colocando lá no mercado internacional os seus excedentes, à exceção da Nova Zelândia e do Uruguai, né? Que são Nova Zelândia mais de 95% exportação, Uruguai algo como 70 e poucos % exportação, né? Se você olhar a União Europeia, Estados Unidos, Argentina, Austrália, etc., dependem mais do seu mercado doméstico. Mas o mercado de fato ficou muito dependente do que acontece na China, e a China, além da parte demográfica, está crescendo menos, tem um desemprego elevado nas faixas mais jovens da população, né, como eu falei. Então, claro que depender desse aumento de consumo lá é exclusivamente difícil. E agora, os outros países emergentes que
que a gente pensa tem um potencial grande, né, como a África ou outras partes da Ásia, também sofreram com esse aumento da inflação e perda de poder de compra global, né, que a gente teve aí nos últimos anos. E em alguns lugares ainda com uma renda per capita baixa que não permite um salto de consumo per capita. Então esse é um pouco o dilema que o mercado está enfrentando hoje. Deixa eu rodar aqui com o Paulo e o Ricardo. Não, eu queria fazer uma reflexão aqui com todos vocês, aproveitar que o André está aqui conosco. Há 30 anos atrás, lá na década de 90, até a década de 90, leite era um assunto que não encaixava muito em discussão de comércio internacional, porque cada país tinha uma maneira lá especial de proteger o seu próprio mercado. E aí a China surge, né, a renda per capita vai crescendo numa velocidade brutal, uma necessidade cada vez maior de proteína animal, o leite então aparece como uma alternativa, e a gente passa a ter então a China puxando o mercado de leite, quer dizer, puxando tudo, né, na economia mundial, mas o leite aparece como um produto então tradable, que antes não era, ou praticamente não era. E aí eu começo a perceber que a gente talvez esteja voltando num outro patamar, mas com as mesmas características, porque a China começou lá importando até animal do Brasil vivo, né? No primeiro momento lá eles tentaram levar o pessoal da Nova Zelândia lá para dentro para produzir com eles, a Fonterra teve inclusive uma experiência e coisa e tal. Empresas importantes, como é o caso da Nestlé, foram para lá, Danone e tudo mais, e gradativamente eles estão se tornando autossuficientes. E isso traz, eu acho, um impacto muito grande no mundo, porque os países que são compradores tradicionais, eles não são tão grandes assim, né? O pessoal ali que está ali no Oriente Médio, depende do petróleo e coisa e tal, e o resto do mundo não tem crescido tanto assim, né? Então, eu temo que a gente esteja entrando nesse novo cenário, e eu acho assim que nesse primeiro momento pode estar tendo uma acomodação de preço, então pode subir e cair, mas eu não estou olhando sobre esse aspecto, eu estou olhando para um outro patamar, que é os países começarem a pensar em encontrar mecanismos de proteção dos seus espaços. Nós tivemos lá atrás a Venezuela comprando muito leite, o Brasil, inclusive, virou exportador durante 4 anos, maciçamente por conta disso. Venezuela não está mais na jogada. Então, eu queria ouvir um comentário de vocês, se for assim, porque, vamos lá pegar lá, a Índia está crescendo, mas a Índia cresce e consome o próprio leite. Então, e no caso da Europa, que pode estar decrescendo, eles já há muito tempo, depois que acabou o PAC, né, a Política Agrícola Comum, eles fizeram a opção de trabalhar com produto de maior valor agregado. Então, eles já estão há mais tempo no mercado internacional trabalhando com queijo, né? Então, o leite fluido, né, traduzido em leite em pó, que é o que, de certa forma, impacta o mundo, tanto o desnatado quanto o integral, eu creio que talvez a gente não esteja com uma perspectiva de crescimento de demanda muito forte para os próximos anos. Eu queria ouvir vocês em relação a isso. Deixa eu só, acho que aproveitando um pouco antes de passar para o Ricardo, né? Acho que o ponto aí é isso, né? A gente, se você olhar o fundamento, né? A população mundial está crescendo, vai crescer, né? Vai chegar nos 9 bilhões de pessoas e, teoricamente, essas pessoas vão consumir proteínas animais, né? Até porque os países que estão crescendo, que vão crescer, são os países que têm baixo consumo e que, enfim, aí tem urbanização, tem todo aquele processo. Isso é um plano macro, né, de longo prazo. E os países tradicionais têm limitações para crescer, né? Nova Zelândia tem limitação para crescer, a Austrália tem limitação para crescer, a Europa tem limitação para crescer. Então, teoricamente, né, os preços vão, em algum momento, ter um aumento estrutural. Essa é a minha leitura. Só que, na prática, né, isso não está chegando ainda, né? E parece que falta muito para chegar, pelo que o Paulo falou, né? Quer dizer, China aumentando, Índia aumentando, quer dizer, países que teoricamente poderiam consumir mais, né, ou continuar movimentando o mercado, estão se abastecendo, né?
Então a gente está numa espécie de ressaca. Seria isso na visão de vocês? É uma ressaca, mas que lá na frente, é aquela história, em 2050 vai ficar bom, mas até chegar lá vai ficar complicado. É um pouco isso, não? Ricardo, você quer comentar? Eu gostaria, sim. Eu tenho aquela teoria de que o preço de equilíbrio aí do leite em pó integral no mercado internacional é na faixa dos $3.500 a tonelada. Quer dizer, se o preço subir acima disso, há um estímulo produtivo e no médio prazo essa oferta se equilibra, e se tiver abaixo disso, há um desestímulo, um enxugamento do mercado e os preços se reagiriam também aí no médio prazo. Ou seja, tenderia-se a um equilíbrio próximo desse patamar. O fato, eu não digo fato novo, é um fato velho, mas recorrente aí, talvez é o fato da gente não ter tanta informação de países tão relevantes e que impactam o comércio como um todo, que é o caso China, que a gente discutiu aqui. E quando a gente começar a entender China, que assim a gente hoje entende muito mais do ponto de vista ou macroeconômico ou a oferta específica no microleite aí, com relação à demanda de lácteos, a gente não tem tanta informação concreta assim como temos de outros países ocidentais. E quando a gente dominar esse mercado aí, talvez venha a incógnita Índia, ou Paquistão, que também é um grande produtor, que também a gente não tem quase informação nenhuma. Então, sem contar a Rússia, né? Sem contar a Rússia, que é um produtor que também é uma caixa preta, de certa forma. Exatamente. Inclusive de dados, nós estamos começando... Desculpa, Paulo. Inclusive de dados, esse é um problema. Isso. Quando você vê... Desculpa eu me meter, mas só quando você vê a China proibindo divulgação de desemprego para jovem, aí os próprios dados que existem, a gente também tem que ficar meio... duvidosos. Quer dizer, quando se tem dados, os dados são duvidosos. Então, acho que a questão da informação aí, ela de fato é muito relevante para esses países não ocidentais e não tão transparentes que o mundo ocidental e a gente está acostumado a ver. Então, acho que tem muito problema em cima disso. E isso fica difícil de você mensurar aí acontecimentos que podem refletir nesse equilíbrio aí que eu volto a citar dos $3.500 a tonelada. Quer dizer, isso a gente vem falando mesmo antes do impacto inflacionário em dólar que vivenciamos aí nos últimos 3 anos. Quer dizer, esses $3.500 já tinha que ser 4.000 agora, né? Porque tivemos aí inflação de talvez desses 3 anos aí, de quase 20%. Então, assim, para moeda forte. Então, eu acho que esse ponto da informação é crítico, né? E a gente sofre as consequências disso nesses fundos de poço de preços internacionais em relação à importação, como estamos vivenciando hoje. Mas, enfim, acho que aqui eu acho que é temporário, eu acho que esse mercado vai equilibrar, a questão aí é o time, quanto tempo se aguenta segurar para até o mercado reagir e voltar para os patamares normais. Porque nesse nível, ninguém ganha dinheiro. Quer dizer, nenhuma indústria do mundo ganha dinheiro, nenhum produtor do mundo ganha dinheiro. Então, assim, a conta está sendo, o prejuízo está sendo dividido entre indústrias e produtores nesse momento. Você aí mesmo, Marcelo, publicou no meu point hoje aí, só falando da queda do preço do leite no Uruguai, 15%. Quer dizer, isso aí a Fonterra anunciou a mesma coisa. Quer dizer, imediatamente é dividida essa conta entre indústria e produtor, e isso vai refletir no equilíbrio no médio prazo. E quanto menos protecionismo e menos subsídios tiverem, que é ainda uma tendência que a gente está vivenciando, mais rápido esse mercado se normaliza, né? Com menos interferência, mais rápido normaliza. Com mais interferência, mas a gente não está tendo assim um boom de subsídio em lácteos para justificar uma demora maior nessa equalização do mercado, na minha opinião.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Deus tem um propósito em mim. Use esta declaração quando se sentir não realizado ou perdido. Às vezes, o propósito de Deus substitui os nossos planos. Os planos de Deus são maiores do que poderíamos imaginar. Muitos são os planos no coração de cada pessoa, mas é o propósito do Senhor que prevalece. Texto que está em Provérbios, capítulo 19, verso 21 na Bíblia. Ore assim: Deus, obrigado por me dar oportunidades de te honrar através de minhas paixões e habilidades. Ajuda-me a ver como posso usá-las para espalhar o seu amor, a sua luz ao meu redor. Esse devocional faz parte do plano de estudos em Cristo do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.